Olá, crianças! Agora nós vamos trabalhar em História, Unidade 5. História e Cultura Indígena. Abram a apostila e acompanhem a leitura da professora, ok? Bom, neste capítulo vocês vão estudar sobre o modo de vida dos povos indígenas. Quais eram os seus costumes, como construíam as moradias e organizavam suas aldeias. Vocês também poderão identificar as permanências e as mudanças do modo de vida dos indígenas. Observem aqui a imagem que está aparecendo nessa primeira página, ó, os indígenas, os animais. Os indígenas já habitavam o atual território brasileiro antes da chegada dos europeus. Cada etnia tinha uma maneira de viver de acordo com os ensinamentos dos seus ancestrais. Falavam línguas distintas e organizavam a construção das moradias conforme sua própria cultura. E na atualidade? Você imagina como vivem os indígenas hoje em dia? Quais são as permanências e as mudanças do modo de vida desses povos? O que eles faziam antigamente que ainda fazem nos dias de hoje? Seção Diga Aí. Converse com o professor e os colegas sobre essas imagens, que representam a cidade de Salvador, na Bahia, no passado e na atualidade. Então, ó, batalha entre holandeses e portugueses no ano de 1624, pela cidade de São Salvador, na Baía de Todos os Santos. Terceiro ano. Então, nós temos aqui duas imagens. A primeira, ela está em preto e branco, como a gente pode observar, né? Observem ali, ó, as embarcações, as construções, estão conseguindo observar lá atrás? A primeira imagem, Salvador e embarcações holandesas. Segunda imagem, em primeiro plano ali embaixo, ó, aparece o farol de Santo Antônio em Salvador, na Bahia. Estão vendo? Olha as construções de antigamente e as construções de hoje em dia. Olha os prédios, as edificações, o farol. Esse QR Code que está aparecendo aqui nessa página, terceiro ano, é a lupa, para que vocês consigam observar melhor cada detalhe das duas imagens, ok? Observaram com atenção as imagens? Então, vamos conversar um pouquinho sobre elas? Lá na página 5, letra A. Após a conversa inicial e a leitura das imagens, numere as alternativas como 1 ou 2, conforme a imagem. Então, peguem um lápis de escrever. Vamos fazer a leitura junto com a professora, ok? A imagem que representa a cidade de Salvador na atualidade, hoje em dia. Qual que é, terceiro ano? É a imagem 1 ou a imagem 2? A imagem 2, muito bem, com as edificações, né? Prédios, grandes construções, imagem colorida, nítida. Imagem que representa a cidade de Salvador lá no passado, antigamente. Qual que é? A imagem 1, muito bem. Aquelas embarcações antigas, né? Em preto e branco, a imagem aparece. Então, lá na letra A, vocês escreveram no primeiro quadradinho 2 e no segundo quadradinho 1, certo? Vamos dar continuidade, então, na letra B? Explique a sua resposta para a questão anterior. Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira imagem. Na primeira imagem, uma gravura datada de 1644, foram representadas naus holandesas, que são aquelas embarcações que aparecem ali. E a segunda imagem, por sua vez, ela retrata Salvador na atualidade, mostrando uma arquitetura com altos edifícios e infraestrutura urbana contemporânea. Terceiro ano. A professora vai repetir para que vocês possam registrar a letra B, ok? Então vamos lá. Letra maiúscula no início da resposta da letra B. Na primeira imagem, vírgula, uma gravura datada de 1644, vírgula, foram representadas naus holandesas, ponto e vírgula. A segunda imagem, vírgula, por sua vez, vírgula, retrata Salvador na atualidade, vírgula, mostrando uma arquitetura com altos edifícios e infraestrutura urbana contemporânea. Ponto final.
Escreveram? Vamos para número 2, então? Agora nós vamos pensar um pouquinho, ok? O número 2 não precisa registrar na apostila. É só para que vocês exponham suas opiniões. Então, aí, na casa de vocês, não deixem de opinar. Em sua opinião, os indígenas do passado vivem em espaços semelhantes aos mostrados na imagem da cidade de Salvador? E aí, terceiro ano? O que vocês acham? Será que hoje eles vivem como antigamente? Antes de a cidade de Salvador ser construída, o local era ocupado pelos indígenas Tapuiá. Os indígenas do passado viviam organizados em aldeias, o que também é possível observar na atualidade. Então, hoje, muitos indígenas ainda vivem em aldeias, certo? Número 3, terceiro ano. De acordo com as imagens, identifique as mudanças que ocorreram na cidade de Salvador. E aí? É fácil observar? É, né? Terceiro ano. Observando com bastante atenção as duas imagens, a gente vai conseguir responder corretamente o número 3. Então, vamos lá? Já conseguiram formular a resposta de vocês? Bom, ali no número 3, a gente pode escrever que a gente pode observar o aumento da quantidade de construções e o tipo dessas construções, além da diminuição da vegetação natural, certo? Conseguiram observar isso? Sim? Então, a professora vai repetir. O que vocês vão escrever na número 3? O aumento da quantidade de construções e o tipo delas, vírgula, além da diminuição da vegetação natural, ponto final. Escreveram? Vamos para o número 4, então? Vamos lá, acompanhe a leitura da professora. A maioria das mudanças observadas são naturais ou são resultados da interferência dos seres humanos na natureza? Justifique sua resposta. Fácil, né, terceiro ano? E aí? As mudanças retratadas foram provocadas pelos seres humanos, muito bem. Com que finalidade? Com a finalidade de ampliar os espaços, as vilas ou as cidades, para a ocupação de mais pessoas, certo? Bom, eu vou repetir o número 4, então. As mudanças retratadas foram provocadas pelos seres humanos, com a finalidade de ampliar os espaços, abre parênteses, vilas ou cidades, fecha parênteses, para ocupação de mais pessoas, ponto final. Será fácil, né? Vamos para o número 5, então? Vamos lá. Marque com X as alternativas corretas. Então, presta atenção, terceiro ano. Só assinala o que a prof estiver falando que é verdade, ok? Primeira, as vilas ou cidades podem sofrer mudanças com o passar do tempo? Sim ou não? Sim, conforme a necessidade das pessoas que vivem lá, certo? Então, faça um xizinho na primeira. Segunda opção, depois de planejadas, as cidades não sofrem modificações? Só está errada, né? Terceiro ano. Depois que faz um planejamento, sim, as cidades elas sofrem modificações. Então, a segunda opção não é para fazer X, ok? Agora, a terceira opção do número 5. Em relação ao passado, a organização do espaço e o número de habitantes da cidade de Salvador passaram por modificações. A gente consegue perceber modificações nas paisagens da imagem 1 e da imagem 2? Sim ou não? Sim. E da quantidade de pessoas que habitavam esse local antigamente? É a mesma que hoje em dia? Não, né? Terceiro ano. Hoje em dia, são bem mais pessoas. Então, um xizinho na terceira questão, ok? Na terceira opção. Então, lá no número 5, vocês fizeram um X na primeira opção e na terceira opção, certo? Terceiro ano. Agora, número 6, vocês vão pensar e vão registrar a opinião de vocês, ok? O local onde você mora passou por transformações desde sua fundação? Escreva alguns exemplos de mudanças. E aí? Será que Penha, Pissarras e Barra Velha sofreram modificações? Sim, muitas, né? Vocês vão escolher pelo menos 2 e registrar para a professora aqui no número 6, ok? Terceiro ano. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida quanto às questões da página 5, podem chamar a professora. Bons estudos, crianças!